Pergunta tem. Quando fazemos nossa numerologia, nossos fractais também são influenciados ou direcionados? Olha, tudo Porque que tu falaste você da faz, pouco sobre essa questão dos fractais, de mola, essa coisa toda, né? Então, uma pessoa tudo que nós fazemos influencia as outras almas ou as outras consciências que partem, né, do mesmo ponto, do mesmo eu sou, por exemplo, tá? Independente da numerologia. É lógico que se você, por exemplo, se utilizar da numerologia, tá? Você pode até nem se utilizar dela, mas se você é uma pessoa que tem, tá, uma conduta de vida que, consciente ou não, segue um determinado roteiro e tem uma vida equilibrada, é lógico que esse sentimento, essa forma de perceber as coisas, por ressonância, né, por entrelaçamento, isso chega nos outros fractais. Pode ser até que a pessoa que fez essa pergunta possa estar sendo influenciado por um fractal dela que já sabe disso. já sabe Não disso, que fique é aquela achando, coisa. não fique achando que nós aqui somos a, Cereja do bolo. a cereja do bolo, não. Às vezes nós somos o recheio só, né? Estamos lá no meio, Só né? recheio, né? E recebendo esses influxos, né, de fractais que estão nos fazendo agora estar aqui conversando sobre isso. Tá? Não fique achando que nós é que vamos. Às vezes nós estamos sendo influenciados também, entendeu? Muito bem. É influenciado, intuído, né? E assim a É. banda toca. Vamos ver aí se tem mais alguma coisa aí no. Ainda tem pergunta? Ah, tem. A numerologia pode responder se sou um Bontes ou por que sou um Bontes? Olha, Olha, são duas perguntas numa, né? Isso aí. assim, o que acontece, cara? O simulador, tá, ele não vai fazer com que essas coisas fiquem muito evidentes. Veja bem, nós aqui, sendo almas de origem monádica, ou seja, ou sendo consciências de origem de um simulador, tá? A tecnologia empregada para colocar dentro de uma unidade biológica é a mesma, tá? Então, fica praticamente assim impossível, não vou dizer que tá? Mas eu particularmente nunca peguei a numerologia para destrinchar essa questão, até porque é uma questão recente. Então, eu não tive ainda a preocupação de analisar isso, primeiro, né, para que eu, talvez, hoje, dentro da minha experiência que está começando com relação a isso, eu teria que ter certeza que um grupo seria Bolt, para que eu analisasse o nome desses Bolts e pudesse verificar dentro da numerologia quais são os padrões, quais são as circunstâncias que eu poderia encaixar como algo referente a um Bolt, tá? Então, se por acaso você, que me fez essa pergunta, fizesse uma numerologia para saber, o Regis, né? Fizesse uma numerologia para saber se era um Bolt, eu acho que no momento não teria informações suficientes, nem nas predisposições, e ainda são predisposições que não foram formatadas para esse tipo de situação. A gente até poderia dizer que podia ter indícios, tá? Mas afirmar categoricamente, não tem como. Não tem como. A questão aqui é que a gente já sabe, já foi falado, tem literatura, tem depoimentos, tem gente aí de alto nível aí na rede, pesquisadores, cientistas e tal, que já declararam publicamente que 60% da humanidade é Bolt. E hoje a gente está vendo um derrame aí de inteligência artificial aí, que é uma coisa mais de 60%, né? Que seja. Então, é um índice altíssimo, né? Aí é que está, né? Jorge, eu vou te falar uma coisa, sabe, cara? Hoje, né? Hoje, dentro do que eu entendo e percebo, se eu for um Bolt, eu não tenho por que me sentir menos, não. Eu estou desempenhando uma função dentro de uma matriz de controle e pronto, entendeu? Eu não fico pensando,
A gente nem entende o que é um eu sou, o que é uma mônada. Eu não sei por que as pessoas têm uma fixação tão grande, ou então um preconceito com relação a um Bolt. Um Bolt é um Bolt. Eu acho que o que cabe a todos nós é tentar desempenhar o seu papel o melhor possível. Então, se eu por acaso for um Bolt, daí? Não estamos aqui fazendo nosso papel? Né? Estamos aqui tentando, né, criar alguma situação, algo positivo, né? E pode ser, se eu for um Bolt, que eu seja reaproveitado, né, de uma outra forma, de repente mais futurista, né, dentro de outro contexto. E uma experiência, quem sabe, aí do simulador, né, para ver como é que seria, né? Quem sabe pilotando uma nave, né? E daí? Você vai pilotar melhor do que aquele que é só humano, né? Enfim. Tem mais alguma questão aí, Fox Mulher? Tem mais uma pergunta da Kelly. Kelly Pinto, boa noite, seja bem-vinda. Pergunta, André. O que você acha da teoria que nem todos nós, humanos, possuímos corpos criogênicos? Que 70% dos que estão aqui são simplesmente números do IA. São bits? Obrigado. Ela fez 3 perguntas numa só. Enquanto tu responde, eu vou pegar ali uma água para mim. Mas nós já acabamos de responder isso, tá? O que eu acho dessa teoria, né? Dos humanos possuímos corpos criogênicos. Existem alguns até que nem mais corpos criogênicos possuem, tá? Eles estão literalmente ainda presos dentro do simulador, tá? Caso sejam almas ou fractais de almas que necessitem, né, de um certo tratamento, que o próprio corpo biológico terrestre ou um outro qualquer passa a ser o corpo que ele pode vir a habitar futuramente, mas ele sempre volta para o simulador, caso ele esteja conectado a isso, tá? O simulador, para funcionar, ele não precisa dos corpos criogênicos. Os corpos criogênicos foi uma situação aí, sabe-se lá por quê, que resolveram manter aquele corpo. Talvez porque eram corpos bem desenvolvidos geneticamente e que não se queria abrir mão dele, mas aqueles que perderam, nada impede depois deles recuperarem, seja na mesma espécie ou em espécies diferentes. Aí a própria consciência, no momento oportuno, ela vai decidir sobre isso. Viu, então? Gratidão, Kelly, pela pergunta. A análise da numerologia poderia ser de forma aproximada, como a leitura do código-fonte dessa alma, ou melhor, a decifração do DNA de formação do indivíduo. Olha, Marianinha, eu acho que, no momento, tá, as informações são inerentes à Terra, tá? A situação pontual dessa existência com relação ao nome que está atrelado a essa experiência nesse corpo biológico, tá? E isso está somente centralizado nos interesses Terra, tá? Planeta Terra. Não tem como a gente, aqui a nível das informações que nos chegam, ir mais além disso, tá? Então, essa questão do código-fonte de alma e tudo, isso daí já sairia fora do nosso contexto aqui dentro do simulador e seriam de outras esferas, né? Então, seria uma outra abordagem, e acho que nem se chamaria mais numerologia, né? Não sei o nome que poderiam se chamar, de repente, tecnologia da alma, seja lá o que for. Inclusive, foi isso que algumas civilizações mais avançadas tentaram obter, né? Através de experimentos e tecnologias sofisticadas, decifrar o DNA, principalmente da espécie humana, né, da Cadiamon, e por entrelaçamento tentar fazer o caminho inverso para chegar na fonte. Mas nós aqui, dentro da nossa numerologia, astrologia, não acredito, não. Nós não temos aqui informação para isso, não. As nossas informações são, como eu já falei, com a nossa questão planetária.